Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, aproveitando a quarentena para fazer coisas produtivas, né? Eu sei que em momentos de isolamento social é complicado a gente ficar longe dos nossos amigos, não podendo ter a nossa rotina de sair aos finais de semana, visitar alguns parentes e amigos, mas é um momento que a gente precisa passar. Isso vai passar já já, então enquanto não passa, se cuidem, só saiam se for realmente necessário. Quando sair, ao chegar em casa, lavem bem as mãos com água e sabão. Usem e abusem do álcool em gel, né? Porque nós não queremos sermos lesados, né? Por isso tudo que está acontecendo, então nós precisamos nos cuidar, tá bom? Mas, enquanto nós não estamos juntos de novo, a gente vai ter que continuar tendo os nossos encontros por vídeos, né? Essa semana tem uma surpresinha pro quinto ano, mas eu não vou contar, vou deixar um gostinho de suspense para vocês. Mas vamos continuar nossa videoaula, né, de hoje. Hoje eu vou começar o capítulo 5 com vocês. O capítulo 5, ele traz bastante conteúdo e hoje eu vou falar sobre dois. Eu vou falar sobre a locução prepositiva e eu vou falar sobre sentido literal e figurado, tá? Vamos começar com a locução prepositiva. Nós vimos na aula passada, naquele videozinho legal da musiquinha da preposição, né, que as preposições, elas trazem sentido à nossa frase. Sem a preposição, a frase ela não tem sentido, né? Não foi isso que nós vimos? E aí, eu queria saber se vocês conseguiram gravar a música sobre preposição e já estão com todas as preposições na cabeça de vocês. E aí, quinto ano? Tempo pra gravar vocês tiveram, né? Até demais, né? E aí, conseguiram gravar? Não? Então hoje eu vou cantar a musiquinha de novo. Cantem comigo aí em casa pra gente conseguir gravar as preposições, porque tendo as preposições na nossa cabeça, vai ser muito mais fácil da gente identificar a locução prepositiva numa frase. Vamos lá? A musiquinha, hein? 3, 2, 1. Ante, até, após, com, contra, desde, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás, sem, sobre, trás. E aí, gravaram as preposições? Continuem cantando a musiquinha para gravar, porque é super importante, quinto ano. Mas vamos lá. Como eu já falei na aula passada, as preposições são palavras que dão sentido ao texto. E aí esse sentido pode ser de lugar, de condição e aqueles todos outros que nós estudamos na última aula. As locuções prepositivas têm tudo a ver com preposição. Por quê? Porque a locução prepositiva são duas ou mais palavras que se juntam a uma preposição para dar sentido à frase. É só isso, gente. São duas ou mais preposições que dão sentido à frase. E aí esse sentido vai poder continuar sendo de finalidade, conclusão e aquilo tudo que nós já vimos. Mas eu quero, assim, pra já, que que a gente consiga identificar as locuções prepositivas nas frases. E para isso, eu coloquei um exemplo no quadro, para a gente poder começar a observar as locuções prepositivas, tá? Vamos lá. Aí a minha frase, o meu quadro é pequeno, eu coloquei o começo dela, e aí eu vou falar ela toda pra vocês, a gente finge que tá tudo escrito aqui, tá? Vamos lá. Que saudade do quadro da nossa sala, né? Aquele quadro enorme, eu escrevi ele todo, muita saudade dele. Mas vamos lá. De acordo com Amanda, português é a melhor matéria. Seria a minha frase. Vamos prestar atenção, quinto ano, no começo da frase, ó. De acordo com Amanda, português seria a melhor matéria. Se eu tirar esse de acordo, se ficar assim, com Amanda, português é a melhor matéria. Com Amanda, português é a melhor matéria, mas não tem sentido algum essa frase. Por isso, a gente
tem a preposição, o uso da preposição nessa frase. Por quê? A preposição, a locução prepositiva, que é o que nós vamos usar nessa frase, no início da frase, ela vai trazer total sentido para a frase. Olha só, de acordo com a Amanda, português é a melhor matéria. Olha aí o sentido, ó. Foi a Amanda que acha isso, de acordo com a Amanda. Esse de acordo é a junção dessas duas palavras, ó, o de e o acordo, onde eu sublinhei aqui. Nós podemos observar com a musiquinha na nossa cabeça que o de é uma preposição, né? Ante, após, até, com, contra, de, né? Achamos o de, que é a preposição. E o acordo, a palavra acordo, é a palavra que está junto com a preposição, trazendo uma locução prepositiva nessa frase, né? A gente consegue identificar uma locução prepositiva na frase. E aí, a importância de nós termos as preposições gravadas na nossa cabeça. Por quê? Para a gente poder identificar uma locução prepositiva, a gente primeiro visualiza a preposição. Viu que tem uma preposição? Opa, aqui pode ter uma locução prepositiva, né? É mais ou menos isso para a gente começar a entender o assunto. E aí, para ficar mais fácil para vocês, eu fiz um esqueminha, igual eu fiz na aula passada, para vocês terem com vocês, né, um resuminho disso, da matéria que nós estamos tendo hoje, sobre locução prepositiva. E eu coloquei algumas locuções prepositivas. Coloquei a preposição e um exemplo para vocês poderem ver a aplicação dessa locução prepositiva na frase, tá? Eu vou citar algumas, mas aqui tem 2 páginas para vocês lerem, gravarem, entenderem e conseguirem identificar elas nas frases, que é agora, que é o que eu quero que vocês consigam fazer, tá? Vamos lá. A respeito de é uma locução prepositiva. Graças a, de acordo, que foi a que eu usei, por causa de, para com, por baixo de, abaixo de, embaixo de, adiante de, diante de, além de. Essa é só as que estão na primeira folhinha, tá? E aí eu vou ler uma com vocês para vocês verem a aplicação delas numa frase, tá? Vamos lá. Eu vou ler essa aqui, ó. Por baixo de, a locução por baixo de. A frase é a seguinte: por baixo do vestido, ela usa um short. Se eu tivesse a frase só, vestido, ela usa um short, tem algum sentido? Não. Eu coloco a locução prepositiva para ter sentido na frase. E aí eu usei a locução prepositiva por baixo do, que no caso é por baixo de, né? A gente usa aí essa preposição para exemplificar, né, o uso da locução prepositiva numa frase. Sempre vai estar trazendo sentido. Como eu disse na aula passada, a preposição ela traz o sentido para a frase. A locução prepositiva vai continuar trazendo sentido, só que junto com a preposição, a preposição vai estar acompanhada de 2 ou mais palavras, tá? Para ter esse sentido, para formar esse sentido. Tá bom, quinto ano? Deu para entender? É uma matéria complementar à matéria que nós vimos na semana passada sobre preposição. Gravem a musiquinha da preposição, que vocês vão conseguir gravar muito fácil a locução prepositiva, tá? A locução prepositiva é um assunto que está no capítulo 5, na página 96, começa na página 96. Leiam as páginas do livro que falam sobre isso, anotem para vocês conseguirem gravar. Estudem as folhinhas que eu estou dando de material complementar para vocês, eu estou enviando. Eu vou passar dever para vocês no livro, bastante atividade para vocês poderem treinar, para vocês poderem identificar essas locuções. Vou passar atividades também no plural para vocês também identificarem isso. Então façam as atividades, tá? Se empenhem, porque é uma matéria super
fácil, né? A gente só precisa ter paciência e atenção, tá bom? Agora eu vou falar rapidinho sobre sentido literal e sentido figurado. Nem vou apagar meu quadro porque nem precisa. É uma aula bem expositiva mesmo, essa matéria, essa parte da disciplina de português. Por quê? Sentido literal e sentido figurado nada mais é do que sentidos que a gente dá na nossa frase. Se eu falar assim pra vocês, ó, Júlia, Juliana e Yasmin são meninas de ouro. Ai, amo vocês, muitas saudades, meninas. Gente, Júlia, Juliana e Yasmin, elas valem ouro? Se valessem, eu já tinha sequestrado elas para mim. Não é verdade? Todos nós tínhamos feito isso. Quando a gente fala que Júlia, Juliana e Yasmin são meninas de ouro, a gente não quis dizer literalmente que elas valem ouro. A gente quis dizer que elas são meninas ótimas, né? São meninas excelentes. Mas elas não valem ouro realmente. Isso que eu fiz foi uma frase no sentido figurado. Por quê? É uma frase que ela não tem o valor real. Eu acho que elas valem muito ouro. Eu acho mesmo que elas valem ouro. Só que não é a questão do valor, mas é a questão delas serem pessoas boas, pessoas queridas, pessoas excelentes. O sentido figurado, ele traz um sentido que a frase realmente não tem. Se eu falo assim, a minha sogra tem uma língua de cobra. A minha sogra tem realmente uma língua de cobra? Não, eu quis dizer, né, que ela fala muito, né? Despeja veneno a beça. Brincadeira, amo minha sogra. Mas eu não quis dizer o que realmente é a língua dela, né? Eu fiz uma comparação e inventei, né, uma coisa que não é real. Tudo que não é real, a gente fala que a frase, né, quando isso se aplica numa frase, fala que a frase está no sentido figurado. Agora, se eu falo, eu gosto muito da Júlia, Juliana e Yasmin. Eu realmente gosto muito delas. Eu realmente gosto. Então eu falei essa frase no sentido literal. Eu gosto delas e acabou. É isso mesmo que eu quis dizer, né? Então a minha frase está no sentido literal. O sentido literal é o sentido realmente que a gente quer expressar na nossa frase. O sentido figurado é um sentido que a gente expressa, mas que não é realmente aquilo, né? A Júlia, Juliana e a Yasmin, elas valem ouro, muito ouro pra mim, são super queridas. Eu quis dizer que elas são queridas, não que elas realmente têm algum valor, né, em dinheiro, em ouro. Deu pra entender, Quintano? Essa é a sacada do sentido figurado e do sentido literal. É super fácil. Se a gente gravar isso, que o literal é o que a gente literalmente quer dizer, a gente já mata o que é o sentido figurado. E aí, sobre isso, vocês vão ver na página 101 do livro de vocês. E tem também algumas atividades para vocês estarem fazendo sobre isso. Super fácil, mamão com açúcar. É só a questão mesmo que a gente pode usar o sentido figurado e literal para escrever frases que dão mais emoção, ou que vocês queiram passar um sentido ou não na frase. E é importante, muito importante, saber sobre isso. Tá bom, Quintano? Por hoje é só. Um super beijo pra vocês e até a próxima!